Autoimagem. Nosso corpo carrega a nossa história emocional, física, afetiva, psicológica e social. Nossos pensamentos, sentimentos e experiências são canalizados a todo tempo no corpo, na forma com que nos expressamos através dele. É por isso que acontecem as conhecidas doenças psicossomáticas. Essas doenças são apenas forma de seu corpo se comunicar com você dizendo que existe algo errado. Freud já dizia: nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca cala, fala as pontas dos dedos. Se a sua boca cala, o seu corpo fala. Sabe o que isso quer dizer? Que muita coisa se revela nas entrelinhas do comportamento. Muitos fingem ostentar certos rótulos, entretanto, em pouco tempo revela quem realmente são. William Shakespeare também nos dizia algo parecido. A vida é um teatro, onde assim que nascemos, nos tornamos personagem das histórias que participamos, pois cada um representa diversos papéis para diferentes plateias, mas muitos representam até para si mesmos. Nesse capítulo, uma das coisas mais importantes que você aprenderá é: você sabe quem realmente é? Está o tempo todo escondendo dos outros a sua verdadeira identidade e desempenhando papéis até para si mesmo? Além disso, a maior parte da nossa comunicação é não verbal. Comunicamos todo o tempo sobre o que sentimos, passamos, desejamos, sonhamos. Você fala até quando está calado. Com o passar do tempo, criamos crostras, cascas, devido aos traumas que enfrentamos ao longo da vida. É o que eu chamo de casca máscara social. Às vezes, para ser bom para alguém, as pessoas cometem o maior erro de suas vidas, se auto-abandonam. E essa é a pior dor que existe, a de negligenciar sua própria vida. Para falar sobre autoimagem, precisamos também falar a respeito de autoconceito. Qual dos dois é mais importante? Qual vem primeiro? O autoconceito pode ser definido como a percepção que o indivíduo tem de si próprio, ou seja, o conceito formado a respeito de si mesmo. Ele serve como base para as demais formações do indivíduo, como autoestima. Se o seu conceito acerca de si mesmo está errado, toda a construção do seu ser poderá ficar comprometida. A autoestima é como eu me sinto sobre o conceito e a imagem que tenho a meu respeito. É o sentimento que me move a agir e a ter certas atitudes. A autoimagem é a descrição do seu comportamento através do conhecimento prévio que você tem sobre você, ou seja, como você se comporta e se comunica com o mundo. É como você se descreve. Dentro desse ponto entra a autoestima, que nada mais é do que o valor que você dá a si mesmo. A maior autoimagem é construída na infância, mas mesmo na idade adulta, quando ela já se estabilizou, permanece um conceito dinâmico. Será possível então alterar a nossa autoimagem? É claro que sim. Mudando o autoconceito, você consegue ressignificar sua autoimagem e também sua autoestima. Alcançar resultados extraordinários fará você se apaixonar pela pessoa mais importante que existe, você mesmo. Todos temos uma imagem a respeito de nós mesmos que construímos em nosso interior. Essa imagem fica projetada no salão da nossa alma. Sempre que passeamos por nosso interior, automaticamente passamos por esse lugar. Vemos nossa imagem refletida da forma como que a construímos. Existe um trecho na palavra que o Criador nos deixou que diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. Já parou para pensar o que seus olhos pensam sobre você? Qual a imagem que você construiu dentro de si mesmo? Você não enxerga com os seus olhos, e sim com córtex visual, ou seja, com alguma experiência passada e não com a realidade. Uma das causas mais poderosas do medo é não ter bem definida a sua imagem real.
Talvez você construiu a sua própria imagem baseada em opiniões ou inferências alheias, mas é chegado o tempo de ativar dentro de você quem você realmente é. Nathaniel Branden é o psicólogo que trabalhou ativamente na psicologia da autoimagem e ele declara que a autoimagem é quem ou o que nós pensamos ser. Nossos traços físicos ou psicológicos, nossas qualidades e imperfeições, nossas possibilidades e limitações, nossas forças e fraquezas. Segundo o mesmo autor, a autoestima é a disposição de experimentar a si mesmo como competente para lidar com desafios básicos da vida e digno de felicidade. Aqui entra algo muito importante na vida da maioria das pessoas: a comparação. A única pessoa que serve de comparação com você é você mesmo, só que no passado. Não nivele suas histórias de vida com outras histórias ou pessoas. Se compare apenas com o melhor que você pode ser, sua melhor versão. Ao estudar PNL, Programação Neurolinguística, descobri que existe uma janela emocional que se abre aos 7 anos e se fecha aos 14. Essa janela possui a maior absorção de impactos emocionais que influenciarão o resto da vida das pessoas. Por isso, precisamos destravar esse nó cerebral para que você possa avançar sem peso na sua mente. A imagem que você construiu de si mesmo e que está olhando agora em sua alma é a que você deseja ter hoje? Se você topar a decisão de mudar isso, nunca mais volte atrás. Como você vê a si mesmo? Qual é a sua verdadeira imagem em uma única palavra? Que tal reescrever sua autoimagem? Escreva na frente de cada tópico quais as qualidades que você vai exercer para desenvolver a partir de agora uma nova fotografia de si mesmo. Pensamentos. Número 1, higienizado, limpo. Número 2, número 3. Olhos. 1, benevolente, visionários. Número 2, número 3. Nariz. 1, que fareja oportunidades. 2, 3. Palavras. 1, edificantes. 2, 3. Ouvidos. 1, que não permite a interferência de toxinas. 2, 3. Lutar ou fugir. Como visto no capítulo 4, a última fase do medo no cérebro acontece no hipotálamo, zona responsável por várias funções, dentre elas a regulação do comportamento emocional. O cérebro faz a seguinte pergunta: vai lutar ou vai fugir? A reação de lutar ou fugir, também conhecida como estresse agudo, foi descrita pelo fisiologista Walter Bradford em 1927. Em sua teoria, Bradford diz que os animais, sim, você é um animal racional, reagem às ameaças com uma descarga energética comum do sistema nervoso, fazendo com que você permaneça e lute ou fuja para se defender. As consequências corporais podem ser aceleração de batimentos cardíacos, dilatar as passagens dos brônquios, constrangir os vasos sanguíneos, aumentar as contrações, peristaltismo do esôfago, dilatação da pupila, aumento da adrenalina, transpiração, aumento da pressão sanguínea, dentre outros. Se você fugir, o estoque do medo acumulado dentro de você aumenta assustadoramente e com ele as consequências corporais. Além de imprimir ainda mais força a esse medo, que aparentemente pode ser uma fantasia. O medo é como um monstro que se alimenta de si mesmo. Ou seja, quando você sente medo e não enfrenta, você o alimenta para que ele continue crescendo dentro de você. Se você lutar, não se preocupe com o resultado. Apenas saiba que o estoque não crescerá mais. O enfrentamento sempre gerará maturidade na situação e você acabará ganhando robustez no assunto que antes parecia um gigante. Se você vencer a luta,
o estoque do medo diminuirá no seu cérebro e cada vez mais você ganhará domínio sobre o assunto, podendo enfrentar outros desafios cada vez maiores. Enfrentar o medo é um processo e tem suas fases, seu tempo e seu método. Você precisa criar uma estratégia pessoal para lidar com o medo e alcançar o seu objetivo. Já pensou em questionar-se? É necessário uma reflexão sobre os seus medos. Pergunte a si mesmo: o que realmente temo? Escreva abaixo todas as respostas que vierem à sua mente. Alguns medos parecem razoáveis e outros são irracionais e muitas vezes possuem motivações que você mesmo desconhece, mas todos provocam em você reações instintivas sem que você avalie as consequências. Um dos passos mais importantes é conhecer os seus medos, por isso você precisou escrevê-los. Não se pode lutar contra aquilo que você não se conhece. Encare seus medos proativamente. Busque na sua memória a primeira vez que você sentiu medo. Investigue a origem do seu medo, porque geralmente está associado à falta de informação. Se você, por exemplo, tem medo de andar de avião, estude sobre o assunto e veja as estatísticas de quantos aviões caíram até hoje em comparação aos acidentes ocorridos com outros meios de transporte. Por exemplo, informe-se e isso poderá libertar você. O medo faz você sentir impotente e miserável. Na verdade, o medo te faz esquecer tudo o que você é capaz de enfrentar. O medo funciona como um verme que corrói você por dentro, te paralisa e te torna incapaz de agir. Tudo sem você perceber. Por esse motivo, é importantíssimo que você mude sua perspectiva e comece a refletir sobre tudo o que você enfrenta diariamente e que exija virtudes de você. Aprenda a reconhecer suas habilidades e virtudes, valorize suas atitudes positivas e comemore seus sucessos, ainda que pareçam pequenos. Se você não começar a comemorar suas pequenas vitórias, esperando pelas grandes, quando elas chegarem, você desejará maiores e nunca ficará feliz por desempenhar um bom trabalho. Outro ponto importantíssimo é o poder da visualização. Tenho experimentado desse recurso e colhido os frutos de uma vida sem gasto de energia desnecessário e, ao contrário, focado em algo que gera resultado real. Seu crescimento estará muito relacionado a isso. Aquilo que você não visualiza possivelmente não acontecerá, e se acontecer, demorará o dobro do tempo. Você está disposto a esperar muito por não usar um recurso disponível? Visualize como seria sua vida sem esse medo que te atormenta e te limita. Imagine como tudo seria diferente se você não sentisse tanto medo. Já pensou em quantas coisas você poderia fazer? Aproxime-se sempre que possível do que lhe causou temor. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, aproxime-se dessa realidade. Vá a palestras e fique perto dos palestrantes. Procure se conectar a pessoas que dominam o assunto. Enfrente e vença o seu medo. Quando você tem medo de alguma coisa, a única coisa que você precisa mentalizar é: nunca, por motivo algum, ficarei passivo diante daquilo que me causa medo. Sempre o enfrentarei. Recusa-se a ser vítima do medo, o medo que tem que ter medo da gente.